Falando aqui. Bem, então, ó, já botei para gravar, tá? Então sejam muito bem-vindos a mais um dia aí que vamos compartilhar conhecimento. Hoje não vai ser comigo, vai ser com o Lucas, essa live super especial, com um tema que eu achei assim bem curioso, né? O Lucas sempre inovando aí nos temas dele. Então, vou passar a bola para ele para não ficar demorando muito, que eu quero aproveitar todo esse conhecimento, toda essa entrega. Até para quem não sabe, vivemos dias incríveis em São Paulo, né? Esse último final de semana, passamos 3 dias em São Paulo, estudando muitas coisas, aprendendo coisas novas. E vamos trazer aí nas próximas semanas aqui para o Mente de Dono, tá? Então, sem mais delongas, meu sócio, meu amigo, Lucas Clivelari. Legal, fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente reforçando para quem não sabe, a gente toda quinta-feira às 7h30, a gente tem essa live do Mente de Dono. Todas as nossas lives são gravadas, então caso você não acompanhe, vou até gravar aqui também. Pronto. Caso você não consiga acompanhar, a gente tem um canal no YouTube, lembrando que a gente também tem a nossa comunidade no Instagram, agora a gente está no TikTok, fizemos nosso primeiro vídeo hoje no TikTok. Enfim, o intuito aqui é compartilhar conhecimento, criar uma comunidade que a gente possa prosperar, que a gente possa crescer juntos, tá bom? Então sejam bem-vindos e não esquece de curtir, compartilhar, enfim, e seguir em todos os canais. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu preparei um assunto muito legal, que é um assunto sobre arquitetura de receita. Esse conceito, eu quero muito que você tenha uma visão empresarial, né? A gente está falando aqui para pessoas que são empreendedoras, mas tem pessoas também que não são empreendedoras, que são CLT, não tem problema. É a maneira de você enxergar a sua carreira, a maneira que você enxergar o seu negócio, a maneira de você enxergar a sua jornada. Então, eu vou falar para vocês sobre pilares de construção para você aumentar a sua receita, que é o dinheiro, né? Que é o faturamento, que é o lucro do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio. Então, esse assunto aqui a gente poderia falar durante 6 aulas, mas eu vou fazer um resumo com vocês. Caso eu não consiga falar tudo, a gente, na próxima live que a gente estiver junto, a gente pode comentar sobre esse assunto. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Legal. Estão vendo a minha tela, pessoal? Só faz só um joinha. Perfeito. Então vamos lá. O que que é arquitetura de receita, né? Arquitetura de receita, ela tem muito a ver com você construir um negócio, né, a sua empresa, baseado em previsibilidade. Tem muito a ver com você construir, literalmente, você se tornar um arquiteto do seu trabalho, da sua jornada, da sua empresa e entender quais são os pilares que você consegue mexer, consegue focar, consegue ajustar para você aumentar o faturamento. Tá? Então vamos lá. A arquitetura de receita ele sustenta todo o crescimento de uma empresa. Não existe crescimento sem estrutura. Então, entenda que a arquitetura de receita ela vai gerar para o seu negócio uma palavrinha que eu amo, que é previsibilidade. A maioria das pessoas que trabalham com venda, por exemplo, querem fazer de qualquer jeito, querem vender de qualquer jeito, ou empreendedores que nos seus primeiros anos querem crescer de qualquer jeito. Cara, essa pessoa não vai ter longevidade, seu negócio não vai ter longevidade, porque você não tem uma estrutura muito forte. Então, o que que a gente precisa entender? O crescimento sem estrutura, você pode vender muito, mas sem um sistema, sem uma estrutura, vira um caos. A equipe não sabe o que funciona, o gestor não consegue replicar o sucesso e cada mês parece começar do zero. Alguém já sentiu isso? O crescimento parece que é a montanha russa. Montanha russa. Então, o que que acontece na prática quando você não tem estrutura? Times ficam sobrecarregados, não tem direcionamento, processos informais, dificuldade em escalar, resultados imprevisíveis, alta rotatividade, muita perda de conhecimento institucional. Crescimento sem estrutura não sustenta. Isso é muito importante a gente entender como equipe. Você entender na sua jornada, você compartilhar isso na sua empresa. Então vamos lá. O que que é importante a gente entender? O que que é importante num crescimento? Pilares da arquitetura de receita. Primeiro pilar, a aquisição de novos clientes. Então, a aquisição de novos clientes tem muito a ver com o seu crescimento. Então, você precisa estruturar os canais de aquisição do seu cliente, sabe? As suas margens
do seu produto, colocar menos desconto. Então, isso também é uma arquitetura de receita para você olhar o vendedor, ou empreendedor, ou dono de negócio que coloca muito desconto, que não é só vender, é você aumentar o seu lucro. Um LTV, o que que é um LTV? É o tempo de vida do cliente, então é importante. Então, imagina uma compra de assinatura, que o cliente tem um LTV mais alto. Quarto ponto, monetização da sua base. Você vender para a sua base de dados, você vender para o seu cliente, uma coisa que eu gosto muito. Cliente antigo é sensível a uma nova oferta. Fazer um upsell, fazer um cross-sell, que é você aumentar o ticket médio de compra do seu cliente, ou tangibilizar o produto. Então imagina, fui no mercado, eu comprei um arroz, também posso comprar um feijão. Isso é um cross-sell. Você pode usar o seu portfólio a esse favor também, ao seu favor. E o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, quanto é que custa esse cliente para você hoje? Então, isso aqui são pilares de crescimento, que você olha numa empresa, que você olha na sua jornada. Pilares de execução, porque não adianta você ter canais de prospecção, você ter canais de aquisição de cliente, você precificar muito bem o seu produto, mas você não executar. E a execução, na arquitetura de receita, ela fala o seguinte: você precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Você precisa construir uma cultura de treinamento contínuo na sua equipe, na sua empresa. E todos os processos da sua empresa você precisa documentar e fazer com que eles sejam replicáveis. Processos e documentos que não estão escritos não são processos. Ah, mas a minha empresa sabe, o meu colaborador sabe, o meu time sabe, o meu cliente sabe, está escrito. Então, se você não tem processos documentados e replicado, que possam ser replicado, a sua execução ela vai ter uma falha. E a capacitação, que tem a ver com a tecnologia que você coloca, então o CRM que você utiliza, o sistema que você utiliza a seu favor. A gente precisa entender que no mundo que a gente vive, pessoal, tecnologia não é o fim, é um meio. A tecnologia hoje é um meio. A tecnologia, ela é uma ferramenta onde você acelera, otimiza, torna o teu processo mais eficaz. E o último ponto sobre capacitação tem a ver com seus dados. Todas as decisões que um líder toma, que um empresário toma, tem que ser baseado em dados. Então você tem que mensurar. Então isso aqui, pessoal, são os pilares de uma arquitetura de receita. Pilares que você precisa olhar na sua jornada, na sua empresa, no seu negócio, para haver crescimento. Vamos continuar. Então, aquisição, o motor de novos clientes. Todo crescimento de um negócio, ele está proporcional à capacidade de atrair novos clientes de forma consistente. Eu já trabalho na área comercial há 10 anos, já mentorio empreendedores e vendedores e empresários há 10 anos. Eu sempre falo para todo mundo, no seu início, você precisa investir 95% do seu tempo em prospecção de novos clientes. Então, você precisa construir uma geração previsível de leads. Quais são os canais, quais são as ferramentas, quais são as estratégias que você tem hoje para você todos os dias construir, atrair, desculpa, novos clientes, sabe? Entender quem é um perfil de cliente que compra de você, saber exatamente quem você tem que atrair. Lembra? Se você tentar vender tudo para todo mundo, você não vende nada. A gente vive no mercado hoje que cada vez mais a gente precisa nichar, a gente precisa segmentar os processos. E isso é muito importante. São detalhes, pessoal, que podem mudar completamente o seu resultado. Só um momento, pessoal, só deixa eu mudar minha internet. Obrigado, Duda. Então, pessoal, a aquisição de cliente, você precisa construir isso na sua jornada, construir isso na sua empresa, tá? Vamos lá. Monetização da base. O que que é monetização da base? Você precisa trabalhar muito bem a tua carteira de cliente,
a sua base de dados. Então, uma coisa que eu gosto de falar sempre é o seguinte: cliente antigo é sensível a uma nova oferta. Então, porque, rapidinho, pessoal, que o meu tá travando aqui, deixa eu só mudar a internet. Um minutinho, um minutinho. Voltou, voltou agora? Eu acho que agora eu mudei a internet, foi. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Se der algum problema, vocês me avisem. Então, a monetização da base tem a ver com você focar na sua base, sabe? Tem um... Quando você olha para a sua base e você vende para o mesmo cliente, o seu custo de aquisição de cliente fica muito menor, o seu ticket médio tende a ser maior, o ciclo de venda é mais curto, que a gente fala que é o LTV, maior probabilidade de fechamento. Então, isso é muito importante. Como é que você faz isso na prática? Mapeia os seus produtos e seus serviços complementares, jornada de expansão estruturada por CS, que eu já vou explicar o que é isso. Identificar os clientes com maior potencial de crescimento dentro do seu funil. Análise de uso de engajamento para acionar a oferta certa. Então, você determinar qual é a oferta certa que você vai levar para o teu cliente. Então, isso aqui são alguns detalhes muito importantes. Vamos lá, vamos caminhar. Margem. Margem é o lucro. O que que fica realmente no seu caixa, né? Então, eu sou uma pessoa que eu aprendi na minha vida a não dar desconto. Eu prefiro dar um brinde do que dar um desconto. Porque desconto vira hábito. E o cliente sempre passa a esperar que você vai fazer isso. Então lembra que você precisa entregar para o seu cliente, para o seu consumidor final, valor. Quando você entrega valor, o teu cliente não vai olhar o preço. Então tenha a sua margem de lucro como uma meta estratégica. Às vezes as empresas querem lançar novos produtos, querem inovar no produto, quer mudar o sistema de tecnologia, quer mudar isso, quer mudar CRM, mas às vezes é só você mexer na sua margem. É 10% que você mexe no seu produto, 20% que você mexe no seu produto, 1% que você mexe na sua comissão, que você pode mudar totalmente o jogo. Então, isso é um ponto importante para o empreendedor olhar também. Entenda o que que é LTV, o que que é CAC. Essas palavras são muito famosas hoje na rede social, em treinamentos, mas o LTV é o valor total que um cliente gera para uma empresa ao longo do tempo de relacionamento. Isso tem muito a ver quantas vezes o seu cliente compra de você naquele tempo. O LTV é uma das métricas que eu mais gosto, porque um negócio sem retenção, ele é um balde furado. Então, o LTV você tem que prestar atenção, cara, quantas vezes o cliente compra de mim? E o CAC, o que que é o CAC? O CAC tem a ver com o custo de aquisição. Quanto é que custa o seu tempo, o seu dinheiro para você trazer novos clientes? Sabe? Eu estava conversando com a Duda hoje, e a gente estava com algumas estratégias, eu estava falando com ela. A gente tem um e-commerce que nesse mês eu comecei a investir um valor no meu e-commerce, um valor de tráfego. E todos os meses eu vou metrificar isso para entender muito bem qual o custo de aquisição de clientes. Já estou vendo lá os cliques, o meu CPC. Mas você precisa entender que um negócio saudável é quando o LTV, o tempo de vida do seu cliente, é maior que o custo de aquisição. Então imagina, eu tenho um cliente que me gerou na minha empresa, sei lá, R$ 1.000 de lucro. Mas se esse cliente custou R$ 1.000, adiantou nada. Você está enxugando gelo. Então, isso são métricas importantes que você precisa olhar, e isso tem muito a ver com a arquitetura de receita. Pessoas e cultura. Entenda que tudo começa numa boa cultura. A cultura define comportamento. A cultura define resultado para uma empresa, para um time, para um comercial. Eu vou passando rápido para a gente não perder muito tempo, tá? Treinamento. Uma equipe, uma empresa, ela precisa investir em treinamento. O que vai gerar performance numa equipe é a prática. Então, ter o treinamento como hábito, repetir, 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 repetir para construir habilidade e sempre mensurar, medir as coisas.
O que eu já falei com vocês, se o processo não está escrito, ele não existe. A gente precisa documentar tudo que é feito dentro de uma jornada, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Processos que existem apenas na cabeça das pessoas não são processos, são dependências. Quando essa pessoa sai, o conhecimento vai junto. Então tem que ser tudo documentado. Tecnologia. A tecnologia ela acelera, mas ela não substitui. A tecnologia ela multiplica. Então você precisa aprender a usar o seu CRM, fazer o CRM trabalhar para você, construir uma automação no seu negócio, sabe? Fazer o sistema trabalhar para você, o seu escritório virtual, enfim, cada negócio tem seu próprio sistema, seu próprio CRM. Mas é importante você entender que sem tecnologia você não escala, sabe? Dados. Todas as decisões de um líder precisa ter como métrica, precisa ser baseada em dados, em números, métricas certas, com decisão, com base real, melhoria contínua. Então, isso tudo, galera, são pilares de arquitetura de receita que vão fazer você ganhar mais dinheiro. E a mentalidade de uma arquitetura de receita é você entender que o foco de um empreendedor, de uma pessoa que quer escalar, de uma pessoa que tem mente de dono, é focar no sistema que agregam na sua jornada, na sua empresa. Focar nos pilares de construção e não no resultado. Sempre pensar em coisas que funcionam a longo prazo. Antes da gente erguer as paredes de um prédio, a gente projeta esse prédio. Por isso que a gente precisa entender as estratégias do game, as estratégias do seu negócio. Isso aqui são conceitos que eu gosto de enfatizar que toda empresa ela é um quebra-cabeça, onde ele tem quatro pilares. Marketing, você tem que atrair seu cliente. Vendas, onde você converte com qualidade e eficiência. CS, o que que é CS? O CS tem a ver com entrega de resultado. Então, o CS de uma empresa, ele tem a ver com a entrega do resultado, com o onboarding, com a jornada do cliente e a operação. Construir uma operação que sustenta e entrega processos de tecnologia. Cada área é uma engrenagem para você ganhar dinheiro, para sua empresa faturar. Então, na maioria das vezes, o problema não é o sistema, não é tudo. Às vezes é uma engrenagem. Eu tenho bons vendedores, mas eu atraio clientes ruins. Eu tenho um bom produto, eu converto muito bem, mas o CS, o sucesso do meu cliente, é uma jornada que o cliente fica perdido. Por isso que é importante você entender as engrenagens de uma empresa, as engrenagens de uma receita. Entenda o seu negócio como uma máquina de crescimento. As engrenagens, o marketing, a venda, os dados, o CS, o sucesso do cliente, eles precisam estar integrados e conectados. Cada área do seu negócio contribui para o resultado coletivo, te ajuda a ter previsibilidade. Então, isso são detalhes muito importantes. Qual o papel de um líder? Qual o papel de um dono de negócio, do mente de dono que a gente fala tanto? Ele tem que identificar gargalos, ajustar as engrenagens e conectar no sistema que ele construiu na sua empresa. Então, um líder hoje, ele precisa identificar gargalo, ajustar as engrenagens, os pilares do negócio da empresa dele e conectar nesse sistema global. Faz sentido, galera? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Então, entenda a visão completa de ponta a ponta. Como é que funciona a mentalidade de um arquiteto, de um empresário? Primeira coisa que você precisa focar é o marketing da sua empresa. Você precisa atrair, educar e qualificar o seu lead e determinar muito bem o perfil do cliente que compra de você. O segundo pilar é a venda, é você converter esse lead num processo eficiente, que você entrega realmente o que você promete. E o terceiro pilar, que é a área do CS, do Customer Success, tem a ver com você garante que o cliente tenha resultado, essa jornada, a entrega, gerando retenção, expansão e indicação. Então, isso são detalhes. Eu estou tentando trazer para vocês uma visão empresarial, uma arquitetura de receita, que todas as grandes empresas montam.
Então, a mentalidade do arquiteto na prática é pensar antes de executar, visualizar o resultado final e construir uma base sólida. Sempre focado em uma base sólida que escala e sempre com pensamento a longo prazo. Então, o que a gente fala, eu gosto de dar essa analogia aqui, a analogia de um prédio. Cara, como é que você constrói um prédio? É a mesma forma que você constrói uma empresa. Primeiro é uma base muito estratégica. Sem base, sem estratégia, sem modelo de negócio, sem visão, não sustenta. Por isso que a sua visão, o seu modelo de negócio, a estratégia que você tem é a base da sua receita. Depois são pessoas. Sem pessoas certas, nada é executado com qualidade. Depois que você recruta as pessoas para sua empresa, você define processos e documenta tudo. Depois que você tem pessoas, uma estratégia correta, um modelo validado, uma visão de negócio, os processos estabelecidos, você começa a acelerar o teu resultado usando tecnologia e dados. Então, isso aqui é uma construção de uma empresa que tem receita, que está crescendo a sua receita. Então, entenda, aqui eu coloquei alguns gargalos, o inimigo oculto, o inimigo que você não enxerga às vezes no crescimento. Algumas perguntas que são legais para você identificar gargalo do seu negócio. Primeira pergunta: onde o processo mais demora ou trava? Cara, onde é que seu processo mais demora ou trava? Onde ocorrem os maiores erros ou os retrabalhos? Onde o time passa tempo sem gerar resultado? Onde as métricas mais se desviam da meta? Então, isso são coisas para você identificar o gargalo da sua empresa, da sua jornada, do seu resultado. E aqui a gente tem modelos diferentes de receita. Sabe? Quais são os modelos de receita que a gente tem? A gente tem um modelo de venda única, que é uma receita imediata. Então, é aquela receita que é o momento da vida, onde tem o teu cliente ele não vai comprar de você não um produto recorrente. Posso dar um exemplo do mercado imobiliário, por exemplo. Difícil um cliente comprar de você todos os anos. Então aqui é um conceito, é um modelo de negócio de receita imediata. Talvez no seu negócio você tenha esse tipo de produto, onde seu cliente só compra uma vez. Então são produtos de alto ticket normalmente, que não tem recompra, serviços pontuais. É um mercado de alta demanda, sabe? Assinatura, modelo de assinatura. Então tem empresas que têm um modelo de assinatura. O modelo de assinatura ele trabalha muito em previsibilidade e retenção. Então isso é um conceito muito interessante. Eles têm a retenção como prioridade. E a expansão ela acontece de forma natural. Eu particularmente amo esse modelo de assinatura, esse modelo de recorrência. Talvez dê mais trabalho, mas você consegue construir algo mais sólido. Às vezes você não ganha aquela pancada, mas todo mês. Aquele conceito, para quem já leu o negócio século XXI do Robert Kiyosaki, ele fala: é melhor ganhar R$ 1 de 1.000 pessoas do que R$ 1.000 de uma pessoa. Então você tem muito conceito de assinatura. Sabe? Consumo. O consumo, o modelo de consumo, ele tem muito a ver, o cliente paga pelo que ele usa. Então, comunicações por mensagem, por exemplo, o iCloud da Apple, por exemplo, a nuvem, você paga pelo que você usa, pela quantidade que você usa, né? Então, são modelos de negócio, modelos de receita que são importantes. Você entender qual é o erro de uma operação, qual é o erro de uma empresa, às vezes. É quando você decide mudar o modelo de receita para o outro. Então, eu tenho uma empresa que eu faço uma venda única para o cliente. Então, o meu trabalho ele é muito mais focado em recrutamento do que na retenção. Aí, do nada, eu mudo para o modelo de assinatura. E você não percebe que é um modelo, que é uma filosofia totalmente diferente. Então, isso acontece muito em empresas. Eu vi várias empresas quebrarem porque elas mudaram o modelo de receita, sem uma estrutura, sem um planejamento, sem uma estratégia. Então, isso é muito importante. Entenda que quando você muda o modelo do seu negócio, se é um modelo de recorrência, se é um modelo de uma venda única, se é um modelo de assinatura, se é um modelo que as pessoas pagam por consumo, entenda que quando você muda o modelo, o seu marketing muda, as métricas da sua venda muda, o seu pós-venda muda, tudo muda. A sua operação da sua empresa inteira muda. Então, entenda que a gente tem uma estratégia de portfólio de modelos que é muito interessante e eu sempre aconselho, e isso eu coloco na minha vida, é você construir, combinar alguns modelos. Então, hoje eu tenho um negócio na minha vida
que ele me dá, que eu tenho um negócio que é um modelo de assinatura, que eu ganho de forma recorrente. Eu tenho uma parte do meu negócio que também tem a venda única. São vendas de alto ticket. E para cada cliente, para cada perfil de consumidor, eu construo processos distintos. Então, isso é muito importante para a gente entender. Entenda que o modelo de receita, ele define a escala da sua empresa. Entenda que o modelo de negócio que você constrói, ele vai determinar o crescimento da sua operação. E para a gente chegar no nosso final, quais são as três áreas de crescimento? Marketing, CS e venda. Então, entenda que o modelo antigo, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, as pessoas valorizavam volume acima de tudo, mais lead, muita reunião, muito fechamento. Hoje não. Hoje a importância é você construir qualidade em cada etapa. E mais importante do que gerar muitos leads é gerar o lead certo. Você só constrói isso com estratégia. Quando eu comecei a estudar arquitetura de receita na minha vida e comecei a aplicar esses conceitos nos meus negócios, eu mudei completamente os meus resultados. E aí eu comecei a construir previsibilidade de crescimento, visão de crescimento, processos. Então lembra que o trabalho do marketing é gerar demanda qualificada. O trabalho do marketing não é gerar lead. O seu trabalho não é só gerar lead, é gerar lead qualificado. Então quando você for recrutar, você tem que atrair com propósito. Você tem que qualificar o seu lead. E você tem que determinar a sua estratégia, o seu rumo, baseado nos dados que você tem. A venda, ela tem que converter com qualidade. A gente fala, hoje a gente tem que sair do mercado do commodity. O seu cliente hoje ele tem informação. Então você não tem que levar só informação para o cliente, você tem que levar valor para o cliente. Por que que ele vai comprar de você? Sabe? Você não consegue vender um fruto do mar para quem é alérgico. Tem muita gente fazendo volume no lugar errado. E às vezes acha que o problema é o produto. Não é o produto. Ah, Lucas, eu estou sem estratégia de venda. Você está atraindo o público errado, começa pelo marketing. O seu balde está furado. Às vezes tem alguma etapa do seu funil de venda que está furada, que você não está olhando, que você não tem uma métrica, que você não está olhando. Customer Success tem a ver com CS, o sucesso do cliente. O sucesso do cliente ele tem muito a ver com gerar resultado, entregar o que você prometeu e reter o cliente. Então o CS ele monitora ativamente o progresso do cliente em direção ao resultado. Ele constrói uma retenção proativa, ele foca na expansão estratégica. Então o ciclo correto começa no cliente satisfeito. Cliente com resultado, venda certa, tem cliente com resultado, indica, constrói reputação, gera lead qualificado. Isso é um ciclo. Então quando você tem esse ciclo, você tem um negócio infinito. Mas para isso você tem que ter a área de marketing, a área de venda e a área de CS muito bem construída na sua empresa. Bons clientes geram mais clientes. Bons clientes geram mais clientes. O problema real das empresas é quando o marketing diz: geramos leads qualificados, mas as vendas não convertem. As vendas diz: os leads são ruins e o CS não retém. E o CS diz: recebemos clientes com expectativas erradas. A venda prometeu uma coisa que não entrega, e a gente não consegue entregar. Quando essas áreas estão competindo entre si, cara, a pessoa que mais sofre é o cliente. E aí você tem cliente prejudicado, crescimento travado, time desgastado. Então você tem que alinhar todas essas áreas na sua jornada, na sua empresa. Ter um único objetivo, métricas compartilhadas, comunicação estruturada. E aí você tem que se questionar qual é o ROI que você entrega para o seu cliente. Qual é o retorno que o seu produto e o seu serviço oferece para o cliente. Talvez essa seja a métrica mais importante de um empreendedor.
qual é o ROI que você entrega, qual é o retorno que você entrega, o real retorno que você entrega para o seu cliente no seu serviço, no seu produto. Então, a gente precisa entender que um funil de venda, que a gente fala de topo de funil, meio de funil, fundo de funil, na verdade, ele é um negócio cíclico. E as áreas, elas precisam estar integradas e não isoladas. Entenda que você precisa fazer com que as áreas da sua empresa e da sua jornada estejam integradas. Então, isso aqui hoje é o novo funil de venda que a gente fala do século XXI, onde é um ciclo, onde o marketing está integrado com as vendas, que está integrado com o sucesso do cliente, que está integrado com o cliente, que está integrado com a reputação da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, de você, onde você tem indicação. Isso aqui é um ciclo. E cada vez ele vai ficando mais forte. Lucas, eu sou um excelente vendedor, beleza, mas se você está gerando a demanda errada, não adianta. Se o seu produto não entrega nada, você não adianta. Isso aqui precisa estar integrado. Faz sentido, galera? Fala aqui para mim no chat. E aonde está o crescimento real? O marketing precisa gerar qualidade no lead para converter em venda. A venda precisa vender o que você consegue realmente realizar, né? Oferecer para o cliente com CS. E o CS precisa ter um trabalho de pós-venda com marketing para você trabalhar esse ciclo, que é infinito. E o cliente compra de você novamente, e ele te indica, e compra de você novamente, e te indica, você atrai o público certo, você converte muito bem, você entrega o que você promete, o seu cliente tem um trabalho de pós-venda, ele compra novamente, ele indica para outras pessoas, e o seu processo ele vai aumentando, porque você tem um marketing, uma venda, e o CS, que é o sucesso do cliente, muito bem integrado, é um ciclo sem fim. Quando o ciclo funciona de verdade, você tem lead certo, venda certa e cliente com resultado. Recompra alta, alta indicação e alta expansão. Quando isso acontece, você tem uma alta recompra, alta indicação e alta expansão. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês hoje alguns conceitos, né, e o papel do líder nesse conceito, que a gente chama de flywheel, mas o líder ele tem que conectar todas essas áreas, tem que entender de todas essas áreas, em atrair cliente, converter cliente e o pós-venda do cliente, que é o CS, né? O líder ele precisa criar fluxos contínuos. E um líder, ele precisa eliminar gargalos do seu negócio. Então, Lucas, para onde eu começo quando eu quero aplicar isso na minha empresa? Reunir os setores, analisar os melhores clientes e replicar o que funciona. De maneira bem básica. Mas eu quis trazer para vocês, eu quero que vocês entendam, todo mundo aqui, nós estamos aprendendo, desenvolvendo, já empreenda há 10 anos. Já apliquei isso em alguns negócios, enfim. Mas entenda que crescimento é construção, ele não é sorte. Não é sorte. E a situação não é só vender mais, é vender para o cliente certo, da maneira certa, com a margem correta. Entenda que funil fecha a venda, ciclo constrói crescimento. Todo funil tem um fim, mas o ciclo do seu cliente é infinito. Por isso que a arquitetura de receita não é teoria. É a diferença entre uma empresa que cresce e uma empresa que cresce de forma sustentável. E o que ainda estará crescendo daqui a 5 anos. A pergunta é: você está construindo um negócio que vai perpetuar durante os próximos anos? Se sim, você tem que desenvolver muito bem essas áreas na sua empresa, na sua jornada, no seu trabalho e entender quais são os pilares para você aumentar a sua receita, o seu lucro e o seu ganho. Beleza? Pessoal, esse foi o assunto de hoje. Essa aula está gravada, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro. Aqui em 40 minutos é difícil a gente falar de um assunto tão importante que é a arquitetura de receita, mas eu quis trazer esses conceitos para vocês entenderem que crescimento, faturamento, cara, englobam várias coisas. A gente acha que assim, por uma empresa crescer, ela tem que só vender. Como assim só vender? Você vai tacar uma bomba na empresa, ela vai só vender? Não é isso.
existe um planejamento, existe uma estratégia, existe uma estruturação. Caso você seja um vendedor, seja um empresário, empreendedor, um CLT, não importa. Quando você tem clareza dos processos, quando você entende esse conceito da receita, com certeza você vai atingir altos resultados, altos patamares e vai ter um crescimento muito bacana. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dudinha, você gravou? Gravei você também. Nós dois gravamos dessa vez. É, Vou botar aqui o porque. link lá do Instagram, tá? Instagram. Pessoal, segue a gente no Instagram. Ah, outra coisa, segue a gente no TikTok, por favor. A gente começou o TikTok agora. A gente não tem ainda nenhum seguidor, mas o TikTok a gente vai colocar muito conteúdo rápido, instantâneo, assim. Onde é que tá o TikTok, Duda? Onde é que o pessoal pega o TikTok? TikTok é o mesmo, a gente tem o mesmo arroba, que é Mesmo arroba. underline mente de dono. Aí é só procurar o underline mente de dono lá no TikTok, vocês vão achar. Já postamos o primeiro vídeo hoje, e aí foi o que o Lucas falou. A proposta do TikTok é que a gente faça vídeos mais espontâneos, assim, né? Mais do dia a dia, assim. Então, coisas que a gente provavelmente traria para os stories, a gente vai trazer para o TikTok em vídeos mais rápidos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na Ó, próxima Lucas, quinta-feira. O Júnior tá mostrando aí que ele já seguiu a gente no TikTok, tá mostrando aí o primeiro Ah, show vídeo, de ó. bola. Valeu, Show de Júnior. bola. Obrigado, Júnior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. E uma coisa que a gente sempre pede para vocês: curtam os conteúdos, compartilhem com seus amigos, para a gente conseguir aumentar a nossa comunidade e a gente poder entregar mais, cada vez mais conteúdos melhores, conteúdos mais assertivos e conteúdos que façam sentido no crescimento e na sua vida. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença de cada um. E é isso. Lembrando que tudo a gente grava e coloca no nosso canal no YouTube lá, Mente de Dono. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Dudinha.